Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas façam isso com mansidão e respeito. 1 Pedro 3, versículo 15. Bom dia, bem-vindos ao Sintonia do Dia, a tua conexão diária com Deus. Hoje eu quero falar sobre representando o Senhor com mansidão e respeito, não é? É lindo aqui o que Pedro está falando, ele está nos lembrando que nós precisamos lá fora, quando estivermos representando ao Senhor, estarmos fazendo isso com muita mansidão e com muito respeito, até mesmo porque hoje estamos em um mundo tão difícil, não é? E enfrentamos, às vezes, tantos desafios e críticas quando nos declaramos lá fora seguidores de Cristo, que é muito melhor mesmo assumirmos a nossa identidade de Cristo como pessoas que são mansas e humildes de coração, como diz Jesus. Jesus disse, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, porque se a gente não fizer isso, nós vamos sempre caminhar pela defensiva ou pela raiva, agindo com defensividade e rudez, e não vale a pena. Sei que muitos, às vezes, somos alvo de chacotas e críticas, e é por isso que Pedro aqui ele está nos encorajando a não procurar essas perseguições, a não provocar essas perseguições, não é? Mas representando Deus com mansidão e respeito, vai fazer com que as pessoas também nos respeitem, não é não? E vai fazer com que os outros, então, não tenham nada de mal para falar de nós. Que lindo! Não é lindo isso? Esse é o Evangelho do Senhor é um Evangelho que fala de paz, de amor, de estarmos sendo luz lá fora. Então, Pedro nos ensina a estarmos sempre prontos para compartilhar a esperança que habita em nós, mas de forma gentil e respeitosa. E Paulo é um exemplo disso, um exemplo poderoso disso lá em Atos 17, quando ele estava em Atenas, ele encontrou uma cidade cheia de idólatras, cheia de ídolos, e em vez de ele se indignar, criticar, apontar o dedo e agir de forma agressiva, ele não faz isso. Ele começa a dialogar com os atenienses. Ele observou que eles tinham ídolos e aí ele usa aquilo como uma oportunidade para compartilhar sobre o amor verdadeiro de Deus. Então, nesse episódio que Paulo estava, não é? Nós vemos ali que ele estava disposto a oferecer a razão da esperança dele. Ele estava disposto naquele evento, naquela situação, mas ele foi muito sábio para fazê-lo de uma maneira correta. E assim nós devemos ser também. Fazer sempre isso com gentileza e consideração. E é isso que Pedro está falando. Esteja sempre pronto para defender a sua fé. Tem algumas traduções que falam sobre defender a sua fé, mas de uma maneira mansa e respeituosa, não é não? Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz assim, eu, portanto, prisioneiro no Senhor, peço que vivam de modo digno do chamado que receberam. Aí a gente já vê, não é não? Aí a gente já vê da onde vem aquela atitude tão honrosa de Paulo. Paulo, ele se sentia prisioneiro no Senhor. Que coisa mais linda, não é? Porque, na verdade, gente, o Senhor, ele nos liberta, não é? Mas ele encontrou uma maneira tão linda de falar que tudo que ele fazia, tudo que ele pensava, tudo que ele queria era estar na presença do Senhor, viver para ele, representar Deus com mansidão, não é? E com amor, que ele se considerava prisioneiro no Senhor. O coração dele era só do Senhor, não é? E ele fala, peço que vivam de modo digno do chamado que receberam. Então aqui, Paulo também, assim como Pedro tinha feito, Paulo também nos exorta a viver de maneira digna do chamado que recebemos, não é? Esse chamado não é apenas sobre o que acreditamos, gente. Esse chamado também está relacionado em como agimos e interagimos com os outros. Não adianta só eu saber, eu falar, não é? Tem que sair nas minhas ações. Ações falam mais do que palavras. Você já deve ter escutado essa expressão e eu acredito nisso. A nossa conduta, ela deve refletir a grandeza da nossa nova identidade, que é fundamentada no amor de Deus, não é?
Então, infelizmente, claro, ainda existem pessoas que por falta de conhecimento ou por traumas emocionais ainda representam a Deus lá fora de uma maneira rude e insensível. Infelizmente, acabam então transmitindo agora essa imagem distorcida do caráter amoroso de Deus, como se Deus estivesse condenando as pessoas, apontando o dedo nas pessoas, não é? Então, quando isso acontece e você estiver perto de uma situação assim, aproveite para brilhar ainda mais do amor do Senhor. Aproveite para agir então com mais compaixão e graça ainda, porque as pessoas que representam a Deus de uma maneira mais rude e insensível geralmente são rejeitadas, não é? E a gente abraça então essas pessoas e as ajuda a compreender Deus da maneira certa. Quando nós vamos na palavra do Senhor e aprendemos com cada um dos personagens bíblicos, nós vamos ver que eles não eram perfeitos. O Senhor poderia ter eliminado Paulo, não é? De toda a história. Pedro, então, é ou não é? A mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana. É uma lista ali de pessoas que nós vemos que no momento exato onde deveria ter havido o apontar de dedos e a rejeição da parte de Deus, Deus entra na cena e ainda salva a situação, não é? Então nós somos representantes desse Deus, esse Deus que comparece, que aparece, ilumina toda uma situação e transforma todo o ambiente. Esse é o nosso chamado é de ser luz e de brilhar e de responder a tudo aquilo que nos acontece com amor e com graça. Gente, mansidão não é fraqueza, viu? Nós precisamos compreender isso. Mansidão não é fraqueza. Jesus não era fraco, ele era manso. Então precisamos compreender isso, que a gente possa ser conhecido pela nossa capacidade de oferecer uma resposta cheia de esperança, mesmo diante das adversidades, viu? E ao fazermos isso com mansidão e respeito, nós não apenas honramos ao Senhor, mas também nós mostramos ao mundo a beleza da graça dele. Olha que coisa mais linda. Lembre-se, você é escolhido. Lembre-se hoje, você é redimida, chamada para viver de uma forma digna. E que isso comece a partir da maneira como nós entendemos o amor do Senhor e interagimos com as outras pessoas, não é? Que a sua vida possa refletir essa verdade, que você possa ser um farol de esperança aonde você for nesse dia, amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai querido, eu oro pedindo, Deus, que o Senhor nos ajude a compreender essa palavra. E sabemos que nós fomos chamados para ser luz lá fora, Senhor. Nós somos teus representantes aqui na terra, Pai. Ajuda-nos a amar as pessoas, até mesmo aquelas que, infelizmente, não têm ainda um entendimento correto do teu amor e às vezes se portam de uma maneira rude e insensível. Ajuda-nos a sermos luz para essas pessoas, a abraçarmos elas e a ajudá-las a sararem as feridas, Pai. Deus, usa-nos como teus representantes aonde a gente for. Dá-nos coragem e ousadia, Senhor, para não temermos e não nos acovardarmos, Pai querido. Mas hoje eu peço, nos reveste com essa dignidade, com essa mansidão, Pai. E nos ajuda a sermos, Deus, lá fora, pessoas que realmente cumprem o chamado para o qual fomos chamados, que é de representarmos o teu amor aonde a gente for. Em nome de Jesus eu oro. Amém, pessoal? Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilha, dá um comentário, não é? Se inscreve no canal e até amanhã. Deus te abençoe.